Amigo torcedor vascaíno, a situação do Vasco da Gama chegou a um ponto crítico. Depois de mais uma derrota expressiva, a paciência da torcida esgotou-se e a pressão sobre Fernando Diniz atinge níveis alarmantes. Quinta-feira, a bola rola para o clássico contra o Fluminense. E a pergunta que não quer calar é: como o Vasco vai a campo diante de tanta turbulência? O clima no clube está pesado e a relação entre técnico, elenco e torcida se mostra cada vez mais desgastada. O nome de Martim Palermo já circula como possível substituto, especialmente depois de seu trabalho notável com o Fortaleza na reta final do Brasileirão. O técnico argentino conseguiu resultados impressionantes em um time que, na teoria, já estava condenado ao rebaixamento, mostrando capacidade de reverter situações complicadas e dar sequência a uma campanha consistente. Enquanto isso, Fernando Diniz vê sua imagem abalada e seu comando questionado após uma sequência de resultados decepcionantes, que culminou na goleada sofrida dentro da Arena MRV contra o Atlético Mineiro. 5-0 foi o placar final, refletindo não apenas a diferença técnica entre as equipes, mas também a fragilidade emocional e tática do time cruzmaltino. O desempenho do Vasco nos 90 minutos foi alarmante. A equipe não acertou sequer uma finalização no alvo, enquanto o adversário criou oportunidades claras, repetidas vezes, colocando a bola na trave e desperdiçando chances de ampliar ainda mais a vantagem. Estatísticas como 19 finalizações do Atlético contra uma do Vasco deixam claro que a equipe carioca não conseguiu impor qualquer tipo de resistência ou controle de jogo. O resultado reforça números preocupantes da temporada, mostrando que a defesa do Vasco, a terceira pior do Brasileirão, sofreu 60 gols, enquanto o time acumulou 19 derrotas. Um recorde superior ao de clubes rebaixados como Fortaleza e Ceará. Esses números evidenciam a fragilidade de um elenco que, mesmo com a permanência na Série A, carece de consistência, confiança e liderança em campo. A campanha deixou poucos aprendizados e reforçou a sensação de que a equipe, sem mudanças significativas, dificilmente apresentará evolução em 2026. Olhar para os confrontos contra equipes rebaixadas revela outro dado preocupante. Contra Sport, Fortaleza, Ceará e Juventude, times que teoricamente deveriam ser superáveis, o Vasco acumulou resultados irregulares. Ganhou 6 pontos em 6 contra Sport, repetiu o mesmo desempenho com Fortaleza, mas perdeu pontos preciosos contra Ceará e Juventude, incluindo derrotas que expõem a falta de competitividade e inteligência tática do grupo. Esse histórico evidencia que o problema não é apenas o desempenho isolado, mas uma sequência de falhas estruturais e comportamentais que afetam todo o planejamento do time. A equipe se mostra limitada, sem capacidade de reação ou de impor superioridade sobre adversários de nível similar, o que acende sinais de alerta para a diretoria e torcedores, especialmente em um ano onde a Sul-Americana chegou sem planejamento ou consistência. O episódio envolvendo Pablo Veré é outro ponto de tensão. O capitão do time agiu de maneira impulsiva e imprudente, jogando a chuteira e reagindo de forma exagerada após sua substituição. A atitude gerou críticas severas de ex-jogadores experientes, ressaltando a necessidade de liderança consciente e controle emocional dentro do grupo. Fernando Diniz, mesmo diante da repercussão, buscou justificar a saída do atleta, afirmando que a substituição era necessária para o equilíbrio tático e que o jogador estava nervoso, mas que a situação estava resolvida. A defesa do treinador
no entanto, não apaga a percepção geral de desorganização e perda de controle sobre o elenco, deixando claro que a relação entre técnico e jogadores carece de autoridade e assertividade. Os números do aproveitamento de Fernando Diniz no Vasco são alarmantes. A equipe, sob seu comando, venceu poucos jogos em comparação às derrotas acumuladas, deixando dúvidas sobre a capacidade do técnico de reverter a situação e conduzir o time a resultados consistentes. A torcida, impaciente, já questiona a permanência de Diniz e sugere alternativas, como Palermo, cujo histórico recente demonstra capacidade de liderar, organizar e extrair o melhor de seus jogadores. O contraste entre o desempenho do Vasco e o trabalho de Palermo com o Fortaleza evidencia a diferença de abordagem, intensidade e resultados que um treinador pode trazer para um grupo em situação delicada. Enquanto Diniz luta para recuperar confiança e implementar ajustes, o elenco parece desmotivado, limitado e descoordenado, refletindo diretamente nos resultados em campo e na percepção da torcida. A reta final da temporada traz desafios imediatos e cruciais. Quinta-feira, o Vasco enfrenta o Fluminense pelas semifinais da Copa do Brasil e a pressão aumenta exponencialmente. O histórico recente, incluindo a goleada sofrida e a atuação abaixo do esperado contra equipes rebaixadas, aponta para um cenário de incerteza, exigindo concentração, disciplina e inteligência tática para evitar um novo revés. A conduta de líderes em campo, a postura do técnico e a coesão do grupo serão fatores determinantes para a sequência da competição. A torcida, impaciente e ávida por mudança, observa atentamente cada decisão, cada substituição e cada postura em campo, pronta para cobrar resultados imediatos, reforçando o clima de tensão que permeia o clube neste momento crítico. O ambiente no Vasco exige soluções rápidas e assertivas, seja através de ajustes táticos, reforços motivacionais ou mudanças na gestão técnica, pois a situação atual mostra que continuar na mesma linha é arriscado e compromete não apenas a performance no restante da temporada, mas também a relação com a torcida, que já demonstra esgotamento e descontentamento com o cenário atual do clube. Amigo vascaíno, a situação do Vasco da Gama não se resume apenas aos números e estatísticas da temporada, mas também à instabilidade emocional e à desmotivação que tomam conta do elenco. Depois da derrota histórica para o Atlético Mineiro, a cobrança sobre Fernando Diniz é intensa e a confiança no trabalho do treinador se mostra praticamente esgotada. A torcida está impaciente e o clima no clube é de extrema tensão. Jogadores, comissão técnica e dirigentes vivem dias de pressão constante, onde qualquer deslize em campo se transforma em um capítulo a mais da crise que assola o Cruz Maltino. O desafio agora é encontrar soluções imediatas para que a equipe consiga reagir, especialmente diante da semifinal de Copa do Brasil contra o Fluminense, um adversário tradicional e que busca a revanche após derrotas recentes. Cada decisão dentro de campo será observada com lupa e a margem para erro é mínima. O elenco do Vasco apresenta fragilidades evidentes em praticamente todos os setores. A defesa, uma das mais vulneráveis do Campeonato Brasileiro, mostrou em diversos jogos que a comunicação e a organização são insuficientes, permitindo que adversários construam jogadas com facilidade. O meio-campo não consegue proteger a zaga nem criar oportunidades consistentes. E o ataque sofre com a falta de profundidade e objetividade.
Jogadores que deveriam assumir papéis de liderança, como Pablo Veré, têm demonstrado comportamento questionável, prejudicando o ambiente interno e comprometendo a imagem do clube perante a torcida. A atitude de Verratti na última partida, reagindo de forma impulsiva à sua substituição, não apenas gerou críticas externas, mas expôs a fragilidade da liderança dentro do grupo. Situações como essa indicam que o Vasco carece de jogadores capazes de manter a calma, transmitir confiança e assumir responsabilidades nos momentos de adversidade, e que a autoridade do técnico está cada vez mais abalada. Fernando Diniz, por sua vez, demonstra esforço e dedicação, mas o histórico recente mostra que o Vasco, sob seu comando, não encontrou estabilidade nem resultados consistentes. A sequência de derrotas, combinada com atuações apagadas em jogos cruciais, levou a equipe a uma posição delicada, onde cada partida é tratada como decisão. Mesmo em confrontos com adversários teoricamente inferiores, o time não conseguiu impor sua força, acumulando derrotas e empates que evidenciam a falta de competitividade. O contraste entre o desempenho do Vasco e o trabalho de treinadores como Martim Palermo é notável. Enquanto Diniz luta para extrair resultados de um elenco limitado, Palermo conseguiu transformar um Fortaleza ameaçado de rebaixamento em uma equipe organizada, resiliente e competitiva, conquistando vitórias importantes e recuperando a moral do clube. A diferença de abordagem e capacidade de liderança entre os dois técnicos é um ponto que reforça a necessidade de reflexão da diretoria e da comissão sobre o futuro do comando técnico do Vasco. No ataque, a ineficiência é evidente. O Vasco teve partidas em que criou poucas chances claras e, quando conseguiu finalizar, raramente acertou o alvo. Contra o Atlético Mineiro, por exemplo, a equipe não conseguiu acertar uma única finalização, mostrando a dificuldade em superar defesas bem postadas e a falta de agressividade nas jogadas ofensivas. A ausência de soluções táticas e de criatividade no setor ofensivo limita as possibilidades de reação, tornando o time previsível e vulnerável. Além disso, a postura em campo reflete o desgaste emocional, com jogadores que aparentam cansaço mental e falta de motivação, fatores que comprometem o desempenho coletivo e contribuem para o cenário de crise. No aspecto defensivo, a vulnerabilidade do Vasco é ainda mais preocupante. Sofrer 60 gols em uma temporada e registrar 19 derrotas evidencia não apenas a fragilidade individual, mas também a falha na organização coletiva. A equipe não consegue se posicionar corretamente, permite espaços para que os adversários explorem com facilidade e demonstra lentidão na recomposição. Situações de 1 contra 1 são perdidas com frequência, e a coordenação entre zaga e meio-campo apresenta falhas recorrentes, expondo o time a ataques perigosos. O resultado é uma defesa que não inspira confiança, tornando cada jogo uma batalha emocional e tática para tentar minimizar danos. A relação entre torcida e elenco também é um ponto crítico. A paciência do torcedor esgotou-se após resultados frustrantes e atuações apagadas, e o ambiente no estádio reflete essa insatisfação. Cada decisão, cada substituição e cada comportamento individual são amplamente observados e comentados, e o clima de cobrança é constante. A pressão externa aumenta o desafio interno, tornando essencial que líderes dentro do clube, sejam jogadores experientes ou a comissão técnica, consigam transmitir confiança, orientar e manter a motivação do grupo, para que as partidas cruciais não se transformem em momentos de colapso emocional.
A perspectiva para o próximo confronto contra o Fluminense é complexa. O time adversário chega motivado, buscando corrigir erros passados e com sede de revanche, o que coloca o Vasco em situação delicada. Para ter sucesso, será necessário que a equipe alinhe postura, estratégia e foco mental. Algo que, historicamente, tem sido difícil diante da instabilidade do grupo. Cada erro de passe, cada falha defensiva e cada falta de coordenação pode ser determinante no resultado final. A pressão do jogo decisivo aumenta a importância de decisões acertadas e da capacidade do técnico de gerenciar o elenco, manter o equilíbrio emocional e ajustar taticamente a equipe para enfrentar um clássico com tanta carga histórica e rivalidade. O cenário também levanta discussões sobre mudanças no comando técnico. A torcida já manifesta desejo de alterações, sugerindo nomes como Martim Palermo ou Renato Gaúcho, treinadores que, em contextos recentes, demonstraram capacidade de liderar, organizar e motivar equipes. O contraste entre os resultados de Diniz e os trabalhos de outros profissionais evidencia que, para recuperar competitividade e confiança, o Vasco pode precisar repensar sua estratégia de liderança. A busca por estabilidade, autoridade e resultados concretos se torna ainda mais urgente diante das semifinais da Copa do Brasil, onde cada decisão é observada e cada falha pode gerar repercussão imediata. Em meio a tudo isso, a diretoria enfrenta pressão para agir com rapidez e inteligência, equilibrando decisões táticas, reforços e ajustes motivacionais, enquanto lida com um elenco que apresenta limitações evidentes. A necessidade de recuperar moral, consolidar confiança e reorganizar o time é imediata. E o tempo para ajustes é curto. A crise no Vasco da Gama é profunda e complexa, exigindo soluções rápidas e eficazes para que o clube consiga manter competitividade, respeito e credibilidade perante a torcida e o cenário do futebol nacional. A pressão sobre Fernando Diniz é apenas uma das faces do problema. O comportamento de jogadores, a falta de coordenação, a vulnerabilidade defensiva, a ineficiência ofensiva e o clima de insatisfação geral criam um contexto em que cada jogo se torna um teste não apenas de desempenho técnico, mas de resistência emocional e capacidade de liderança. O desafio do Vasco é recuperar o controle sobre seu próprio destino, restaurar confiança no elenco e mostrar que é possível reagir mesmo diante de uma temporada marcada por erros, derrotas e turbulências. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A torcida do Vasco amanheceu tomada por um burburinho que parece saído de um roteiro de cinema. Jerry Jones, o lendário bilionário dono do Dallas Cowboys, teria colocado nada menos que 3,2 bilhões sobre a mesa para assumir o controle da SAF vascaína. A informação, que circula nos bastidores de São Januário como um sussurro cada vez mais alto, ganhou ainda mais força após declarações de Pedrinho, atual presidente, admitindo que o clube pretende vender a SAF. O movimento surpreendeu até os mais experientes analistas do mercado futebolístico. Jones, figura icônica da NFL desde 1989 e membro do Hall da Fama, é conhecido por transformar franquias esportivas em máquinas de receita e por não medir esforços quando enxerga potencial. Agora, ao que tudo indica, seus olhos teriam pousado no gigante da colina. Nos corredores do clube, o clima é de inquietação.
Há quem acredite que o bilionário enxergue no Vasco uma oportunidade única de expandir seu império esportivo para o futebol global, justamente no momento em que o clube vive uma encruzilhada administrativa. Outros, porém, tratam a história com cautela, como mais um daqueles rumores que emergem quando há mudança no horizonte. O ponto incontornável é que Pedrinho, em fala recente, não fugiu do assunto. Ele confirmou que a venda é uma possibilidade real, reacendendo discussões acaloradas sobre o futuro do projeto, o impacto para a torcida e o possível choque cultural entre o tradicionalismo vascaíno e o estilo agressivo de gestão típico de Jones. Enquanto isso, empresários, conselheiros e fontes próximas ao negócio evitam declarações firmes. Mas o silêncio só alimenta a especulação. Disse que emissários americanos já teriam pedido relatórios financeiros, detalhados e até feito consultas informais sobre estruturas, categorias de base e projetos de modernização. Oficialmente, ninguém confirma. Extraoficialmente, ninguém desmente. E, como de costume, quando o rumor parece grande demais para ser verdade, é exatamente aí que ele começa a ganhar cara de possibilidade. O que se comenta nos bastidores é simples. Se Jerry Jones realmente decidiu entrar no futebol brasileiro, o mercado que se prepare, e o Vasco também. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.